Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de Liderança na Prática. Eu sou o Sérgio Oias e eu falo sobre liderança. O tema de hoje é a importância da informação qualificada. Bom, gente, esse foi um assunto que me preocupou durante a semana. Eu tive duas situações aí que eu vou comentar aqui com vocês durante as consultorias que eu faço. E foram situações relacionadas a ter ou não ter informação. E, na verdade, foram situações positivas. Foram situações que a gente teve um bom resultado por conta de uma boa informação, de uma informação qualificada. Clima seco, gente. Não sei como é que tá aí com vocês. Aqui em São Paulo, o clima tá bem seco e a garganta vai... A gente vai falando, a garganta vai secando. Bom, então repetindo, o tema de hoje é a importância da informação qualificada. Para começar a falar sobre informação qualificada, eu preciso falar da definição de alguns termos, de algumas palavras. Por exemplo, tem palavras que talvez você considere que sejam semelhantes, né? Informe e informação. Qual a diferença entre informe e informação? O que é fato e o que é versão? Então, saber simplesmente a diferença dessas palavras já te ajuda no processo de conquistar uma informação qualificada. Veja, primeira diferença entre informe e informação. Imagine que você tem ali um coador de café e você utiliza esse coador para colocar o pó, a água, e ele filtra, né? Vira uma mistura ali, o pó de café com a água, vira uma mistura, ele filtra e sai o café que é do jeito que você deseja, né? Se você pegar informes, vários informes de tamanhos, de tipos, colocarem no coador de café, vai sair depois a informação filtrada. Isso. Essa é a melhor analogia que eu posso te dar para explicar a diferença de informe e informação. É como se o informe fosse uma informação bruta, sem filtro, sem lapidação, sem trabalhar. Então você pega um monte de informes. E o informe, ele não é completo. Ele é pedaço de informação. Você junta vários pedaços, processa, filtra, e aí você tem uma informação. Então, por exemplo, digamos que você receba alguns pedaços, né, de informação. Alguém pergunta, teve jogo do Palmeiras ontem? Teve jogo do Palmeiras ontem? E aí a pessoa te dá um informe. Cara, choveu demais. Choveu muito. E aí, com esse informe, você ainda não tem a sua resposta, se teve jogo ou não. Pode ser que o jogo tenha sido cancelado. Mas você só recebeu um informe. Olha, choveu demais. Né? Aí chega um outro informe para você. O ônibus dos jogadores atrasou. Nossa, então o jogo... Mas teve ou não teve jogo? Não, o ônibus atrasou. Esse é outro informe, né? Então, poxa vida, você vai recebendo alguns informes, vai colocando num processador para sair a informação. Daqui a pouco vem uma informação, poxa, o juiz escalado estava com Covid. Ixi, então não teve juiz? Não, o juiz escalado estava com Covid. Entendeu o que é um informe? São pedaços de informação. E aí você vai juntando tudo isso,
para chegar numa informação. Daqui a pouco vem um outro pedaço, né? Ah, o atraso do jogo prejudicou o andamento da partida. Atraso do jogo? Ah, então teve jogo. Né? E aí vem o outro pedaço. Ah, no meio da partida teve que ser interrompido. Pô, mas então não teve completo? Não, foi interrompido. E vão chegando as informações, né? No reinício da partida, alguns jogadores reclamaram porque já estava sem iluminação. Ao final da partida, ficou todo mundo satisfeito com o resultado, porque foi um empate. Pronto, agora você processa todos esses informes e ele vira uma informação. É isso. Entendeu a diferença de informe e de informação? Basicamente, o informe ele é um pedaço de informação. Tá? Agora é bom a gente falar sobre a diferença de versão e fato. Fato é o que ocorreu. É como aconteceu. A versão é o fato sobre a visão de alguém, sobre a interpretação de alguém, sobre a percepção de alguém. Sérgio, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu gosto de dar um exemplo assim. Você pega um giz e escreve no chão, na calçada, escreve no chão o número 6. Escreve o número 6. Põe uma pessoa posicionada na parte de cima do número 6. E põe uma pessoa posicionada na parte de baixo do número 6. E pergunta para as duas pessoas que número que está desenhado ali no chão. Bom, a pessoa que está na parte de cima, ele enxerga um 9. A pessoa que está na parte de baixo enxerga um 6. Então veja, isso é versão. O mesmo número, o mesmo desenho, visto por pessoas que estão em posições diferentes, nos trazem uma informação diferente. Nos trazem um informe diferente. Né? E você não chega a uma conclusão com esses dois informes, porque eles são versões, e as duas versões são verdadeiras. A pessoa que está numa ponta, ela está vendo o número 9, e a pessoa que está na outra ponta está vendo o número 6. Com as duas informações, e se completar ainda, olha, onde está localizado a pessoa A que está falando, que está enxergando o número 9? E onde está localizada a pessoa B que está falando, que está enxergando o número 6? Com mais esses informes, você completa e aí você tem uma informação qualificada. Ah, entendi, o 6 está desenhado de lá para cá. E por isso que um numa ponta enxerga o 9 e o outro enxerga o 6. Então, a versão, você veja, vamos dar um outro exemplo aqui. Mesmo jogo de futebol. Então vamos lá, Palmeiras e Corinthians. O mesmo jogo. O Palmeiras ganha, que normalmente é assim, né? Me desculpem os corintianos, mas como palmeirense eu não podia perder a oportunidade. Então, o Palmeiras ganha o jogo. Na saída do estádio, você pergunta para um palmeirense. E aí, como é que foi o jogo? Nossa, o jogo foi incrível, maravilhoso, foi ótimo. Pô, e você gostou de... foi bom, sim. Pô, valeu a pena ter vindo aqui. E você pergunta para o corintiano que assistiu o mesmo jogo. Como é que foi o jogo? Foi uma porcaria. Pô, não devia ter vindo. Cada um teve a sua versão do fato. O fato foi o jogo. Mas cada um teve a sua versão. Sérgio, e agora? Bom, então assim, pelo menos os conceitos básicos vocês já têm.
Diferença de informe e de informação, diferença de versão e de fato. O líder, por vezes, precisa tomar uma decisão e essa decisão precisa ser baseada em informação qualificada. A informação qualificada é aquela que avaliou todas as versões possíveis e processou todos os informes possíveis. E por que eu digo possíveis? Dificilmente você vai conseguir 100% das versões, dificilmente você vai conseguir 100% dos informes. E isso nos preocupa, porque o líder tem que tomar uma decisão. E essa decisão, algumas vezes ela não pode demorar. E o líder acaba tomando uma decisão em cima de poucos informes e poucas versões. Esta é a grande preocupação que um líder deve ter. Ele precisa de informação qualificada para tomar a melhor decisão. Essa é uma luta. Espero mais algum tempo para receber mais informes e mais versões? Ou não? Tomo a decisão com o que eu tenho. No Exército eu aprendi uma coisa assim: decida, comandante. Decida errado, mas decida. Não deixe a sua tropa sem decisão. Isso é para manter a liderança, né? Porém, se você puder tomar a decisão rápida, com informação qualificada, é melhor. Eu vou dar então os exemplos que aconteceram esta semana. Na verdade foi na semana retrasada, mas eu discuti o assunto numa reunião com a diretoria de uma empresa que eu presto consultoria essa semana. E eles também ficaram admirados. Eu chegando na empresa, fui olhar o relatório de produtividade da equipe e a equipe estava com uma central de atendimento e eles tinham perdido até aquele momento quase 50% das ligações do dia. Imagina, gente, perder 50% das ligações do dia. Não pode, né? Pois bem. E aí eu fui falar com o coordenador e falei, olha, o que é que está acontecendo, né? Ele, pois é, a equipe da manhã, olha isso, deixaram dessa maneira, entregaram dessa maneira para a equipe da tarde. Agora a equipe da tarde está correndo atrás para ver se recupera aí esse prejuízo, melhoram esses números, né? Mas o que perdeu, já perdeu, né? Poxa, eu vou dar uma bronca, vou ver, preciso entender melhor, não sei se eu dou advertência. Bravo, né? E aí eu desconfiei um pouco. Eu falei, olha, não é o perfil aqui da tua equipe perder tanta ligação, né? Puxa o relatório da sexta-feira passada e da anterior. Vamos ver como é que a gente estava. Aí nós percebemos que aquela sexta-feira que a gente estava lá, que costuma ser um dia fraco, ela teve um aumento enorme de ligações. Mas aumentou muito, né? Aumentou cerca de 70% a mais de ligações. E que era um imprevisto, comparado com as outras sextas-feiras. Eu falei, vamos puxar a produção da equipe da manhã. A equipe da manhã tinha produzido 20% a mais do que normalmente produz. Ou seja, a equipe foi heroína. Ela lutou. E a gente estava falando, teve um feriado numa quinta-feira, que algumas cidades o feriado foi feriado, em outras não. Os feriados estão meio bagunçados, né? Tem alguns feriados que foram antecipados, outros não. Então, lá na cidade desta empresa que eu dou consultoria, foi feriado na quinta-feira, então teve uma demanda reprimida. Então todo mundo que não conseguiu ligar na quinta-feira, ligou na sexta-feira. Então foi uma enxurrada de ligação, aumentou muito. E a equipe foi guerreira, aumentou até onde podia a sua produtividade, a sua performance, né? E aí quando nós verificamos essa informação, eu falei, olha, poxa, peraí, me dá aqui o canal, eu pessoalmente, vou mandar um elogio, e botei lá, Sérgio Oias, consultor, assinei o elogio para a equipe da manhã, que lutou e aumentou a sua performance em 20%. Né? Ou seja,
Só com os informes, só com um pedaço da informação, a gente já ia tomar, o líder já ia tomar uma decisão errada. Ia criticar, ia questionar um trabalho que tinha sido muito bom. E ao verificar mais informes, processar e tirar a informação, era exatamente o contrário. Aí a gente tinha que elogiar a equipe e assim a gente fez. Tá? Então, esse é um exemplo na prática de como ter informação qualificada é importante. Um outro exemplo aconteceu também esta semana. Eu falo essa semana, mas hoje é domingo, né? Então tem o entendimento que a semana começa no domingo. Então foi semana passada. Se você entende que o domingo começa a semana, foi na semana passada. Se você entende que o domingo termina a semana, então foi nesta semana. Mas a gente estava avaliando performance de membros da equipe individualmente. Uma equipe grande, uma equipe de 25 colaboradores. E aí você tinha, de novo, central de atendimento, por coincidência, outra empresa que eu dou consultoria sobre atendimento ao cliente. E aí estávamos avaliando ali o ranking, né, de produtividade. E aí você tinha uma pessoa que disparou no atendimento. A pessoa tinha atendido lá no mês mais de 1.000 ligações, sozinha. Né? Sendo que a segunda colocada estava... Essa pessoa atendeu 1.300 e a segunda colocada estava em 1.000, a terceira colocada em 890, ou seja, ela disparou. E não é o normal. Ela não era uma pessoa que disparava, ela ficava ali na média. Né? Mas de repente ela disparou. E tem um sistema de premiação, então ela já ia ser premiada, mas aí eu falei, olha, vamos pegar mais informação. Né? Puxa o relatório de conversão, ou seja, quantos atendimentos ela fez que converteu em venda. Né? E quando puxamos essa informação, foi baixíssimo. A pessoa atendeu horrores, atendeu quase 1.300 ligações, mas de venda converteu 13%, sendo que a média da equipe é acima de 40% de conversão. Chamamos lá, eu tinha implantado um serviço de monitoria, então vamos escutar as ligações, e aí percebeu-se que a pessoa estava atendendo ligações e fica no mudo. Então o cliente ficava alô, alô, alô e desligava. Entrava outra ligação, alô, alô. Ou seja, rapidamente desligava, entrava outra ligação. Desligava e entrava outra ligação. Porque ela não falava nada. Né? Como isso é recente, aconteceu agora, a conversa foi na sexta-feira. A gente ainda não sabe se foi proposital ou se foi falha de sistema. Mas a verdade achávamos que era uma alta de produtividade, uma alta de produção, que seria premiada, porque a gente estava olhando somente um pedaço da informação. Ao olhar a informação como um todo, verificou-se que não, que aquilo é negativo. Porque perdeu-se lá quase 90%, perdeu-se 87% das ligações. E isso é péssimo para a empresa. Né? E gente que ficou alô, alô e ninguém respondia, então gerou inclusive um estresse com os clientes. Então entenda que você precisa ter informação qualificada. Toda vez que eu começo uma consultoria, eu começo a consultoria pedindo informação. E eu peço relatórios detalhados da atividade do setor, da produção, dos procedimentos, de conversão. Eu peço relatórios detalhados. Geralmente as empresas não têm. E neste momento eu começo a sugerir rever procedimentos e às vezes rever sistemas. Tem empresas que eu acabo sugerindo trocar o fornecedor de sistema, quando ele não tem um relatório com informação qualificada. Sabe, relatórios gerenciais? Gente, o absurdo do absurdo. Fiz reunião
com um fornecedor, falei, olha, eu preciso de um relatório gerencial com essas informações aqui, ó, A, B, C, D, E, dei as informações que eu precisava. Aí ele falou para mim, a gente tem aí 300 relatórios no sistema. Eu falei, pois é, mas eu não achei nenhum que contempla. Cada informação dessa está em um relatório. Eu falei, você pode me apontar em qual relatório que está? E aí você consegue rodar, colocar uma subrotina no sistema que pega a informação A no relatório 10, que pega a informação B no relatório 17, que pega a informação C no relatório 133, e aí monta o que eu estou precisando, porque a gente está falando de computador. O computador é... Se a informação está lá, extrair é uma questão de fazer uma subrotina na programação. E o cara falou para mim, não. Você tira os relatórios e aí você digita, ou copia e cola, né? Falei, tá, você pode pelo menos me dizer quais são os relatórios que tem cada uma dessas informações? Ele falou, poxa, eu vou ter que olhar os 300 relatórios. Eu falei, então eu vou ter que olhar. Eu sou o cliente. Eu falei, não tem jeito? Não tem jeito. Tá bom, obrigado. Ok. Contratamos outro fornecedor de sistema, porque o cara simplesmente não queria olhar os relatórios que ele mesmo tem. E o que adianta ele ter 300 relatórios se a informação que eu preciso não consigo extrair? Então, líder, esse é um outro problema. Os sistemas, tecnologia, TI, elas precisam estar a seus serviços. Não você ao serviço delas. Então, assim, você não pode simplesmente... o relatório que eu tenho é esse, deixa eu me virar com ele. Não! Se o relatório que você tem não traz a informação qualificada para as suas decisões, então ele não serve. Você precisa de outro relatório. Líder, você precisa criar procedimentos de extrair informação. Sérgio, na minha empresa não tem sistema. Tá, mas todo mundo tem lá um Word, um Excel, pelo menos um Excel, planilha eletrônica, ou alguma coisa parecida lá, um open source lá, que é gratuito. Alguma planilha eletrônica, você consegue planilhar, colocar ali as informações e depois trabalhar com essas informações. Gerar algumas fórmulas, extrair algumas informações qualificadas. Você precisa fazer isso. Você não pode fazer as coisas no achismo, né? Qual instrumento que você usa? Eu uso o achômetro. Não pode, gente. Porque você vai tomar decisão errada. Mas, Sérgio, você falou no começo, decida, comandante, decida errado, mas decida. Sim, uma vez, duas, três, mas não pode ser a vida inteira. Uma vez que você não conseguiu a informação qualificada, ok, tome uma decisão em cima da sua percepção, do seu instinto, da sua experiência. Mas agora, a partir daí, crie procedimentos para que você não precise, de novo, tomar uma decisão sem ter a informação qualificada. Você precisa criar instrumentos, procedimentos, sistemas para gerar informação qualificada. Muita decisão errada é tomada porque você não tem a informação. Vou repetir. Muita decisão tomada é errada por você não ter a informação qualificada. Bom, gente, esse era o tema de hoje, essa era a minha preocupação. Só resumindo, entenda a diferença entre informe e informação, tá? Informes são pedaços de informação. Você precisa de muitos deles, processá-los e aí sair uma informação qualificada. Cuidado com versão. Versão é o fato sobre a ótica de alguém, sobre o ponto de vista de alguém. Então, você precisa de várias versões para chegar na informação qualificada. Quando você não tem informação qualificada, você vai acabar tomando a decisão com a informação que você tem.
Mas você não pode fazer isso para o resto da vida. Quando você perceber que tomou uma decisão sem ter todas as informações, a partir daquele momento, crie procedimentos, crie dispositivos, mecanismos que gerem informação e que você tenha a informação qualificada para que ela possa embasar as suas decisões futuras. Ok? Bom, eu estou sempre por aqui e vai ficar gravado essa live, às vezes inteira, às vezes em pedaços, depende do pessoal aí da produção, como que eles decidem, mas se você gostou do conteúdo, passa para alguém e continua seguindo a gente aqui no canal, tá bom? Até a próxima!